Nós estamos no início de uma série um pouco longa, comparada às outras séries que normalmente a gente faz. Eu e pastor Jailson planejamos desde o ano passado fazer essa série de 13 mensagens, que seria acompanhada de aulas de escola bíblica dominical também. E essa série, essa exposição dos 10 mandamentos, é intitulada A Lei do Amor. Então eu quero relembrar aqui rapidamente qual é a proposta da série, o que o pastor Jailson já falou na primeira mensagem no domingo passado, e depois nós vamos ler o texto de hoje e focar naquilo que Deus tem a nos falar no dia de hoje. Então, a proposta nossa, e eu gostaria de convidar você, mesmo que você não seja membro, e se você for membro, a responsabilidade é maior ainda, procure não perder essa sequência. E se você tiver que perder, vá para a internet, ouça o sermão para você seguir a linha de raciocínio. Essa série tem uma introdução, o pastor Jailson já começou no domingo passado e eu vou fechar essa introdução hoje falando algumas coisas importantes que nos preparam para o conteúdo que são os 10 mandamentos em si. Uma mensagem para cada mandamento e depois a gente vai concluir com mais uma mensagem. O que o pastor Jailson falou no domingo passado, que é bastante rico, e eu vou ressaltar aqui só partes, não dá para falar tudo, é só um resumo para relembrar alguns dos tópicos. Ele colocou, perdão, ele colocou que nós vivemos em tempos de imoralidade, e quando ele leu o texto de Timóteo, ele disse que a palavra-chave, o X da questão é o egoísmo. Por quê? Porque egoísmo nada mais é do que amor por si próprio, de forma exagerada, de forma desordenada. Então quem é egoísta ama a si mesmo antes do que a Deus e ao próximo. Uma das coisas que me fascinou quando eu ouvi essa parte do pastor Jailson, me fez pensar, é que nós não precisamos ser ordenados a amar. Eu e você somos amantes por natureza. Ninguém não tem amor. O nosso problema não é não amar. O nosso problema é qual é o objeto do nosso amor. Esse é o nosso problema. Deus não fala assim na Bíblia, ame, viu seu frio sem amor. Não existe isso. Quem é frio para com alguém, mas ele ama outra coisa ou outro alguém apaixonadamente. Pode ser que esse alguém seja ele mesmo. Nós somos amantes por natureza. A gente sempre ama. O problema nosso é o objeto do nosso amor. E pelo fato da gente amar por natureza, isso significa que a gente estabelece regras que vão de acordo com o objeto do nosso amor. Então, o pastor Jailson falou sobre relativismo ético. E quando ele falou de relativismo ético, ele disse assim que as pessoas fazem regras que lhes convêm. Por que é importante eu dizer isso? Porque quando a gente faz regras que nos convêm, isso mostra que todo mundo tem regra. Na verdade, não existe um ser humano que literalmente seja amoral, isto é, sem moralidade. Moralidade faz parte da estrutura com a qual Deus nos fez. Nós somos, por natureza, seres morais. Ninguém não tem moralidade. O que ele tem é a lei de Deus muitas vezes sufocada no seu coração, e é por isso que ele passa a praticar regras que lhe convêm. Todo mundo tem regras. Portanto, todo mundo tem ética. Só que muitas vezes ela é relativa ao seu amor. Isto é, ela é direcionada ao objeto do seu amor. E quando o objeto do seu amor é a si mesmo, o egoísmo impera, então a gente faz a nossa própria ética. Por isso, não escute as pessoas dizendo aí que, olha, moralidade depende de cada região. Não é verdade isso. As pessoas compõem regra que lhes agrada. Não é que não existe moralidade. Não é verdade. Existe moralidade em todo lugar. Só que as pessoas compõem o seu conjunto de regras de um jeito que lhe convém, que lhe agrada, que lhe satisfaz, que lhe dá sentido. Então quando as pessoas contestam as suas regras, elas não estão dizendo não tem regras. Elas estão dizendo as que valem são as minhas. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Nossa sociedade, portanto, não vive tempos sem moral. Vive tempos de imoralidade. É isso sim. E é isso que o apóstolo Paulo descreveu lá no texto de Timóteo.
Egoísmo gera outros ismos pecaminosos. E o pastor Jailson aqui, ele destacou um aspecto muito interessante. Porque se egoísmo é o X da questão, então vários outros pecados citados naquele texto são resultados de um amor mal direcionado. E se você for olhar vários dos pecados lá, tem vários dos 10 mandamentos quebrados. Por quê? Você ama outra coisa, portanto, você não tem Deus como único Senhor. Você não adora Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Você não honra o nome do Senhor Deus. Você não guarda tempo para Deus e assim por diante, os 10 mandamentos. Você quebra esses mandamentos constantemente. Em relação ao próximo, você não honra a autoridade. Você não preserva com todas as suas forças a vida alheia. Você não luta por pureza e assim por diante. Os mandamentos que dizem respeito ao próximo. Esses pecados são resultados de um amor desordenado de si. Por último, o pastor Jailson falou que é por isso que nós temos que nos apegar à verdade. E apegar à verdade aqui seria estudar os 10 mandamentos, porque estudá-los significa que nós somos eticamente contraculturais. E eu vou tentar me esforçar, não só hoje, mas outros domingos, mas a começar de hoje, para mostrar para vocês que o que nós vamos estudar aqui não é só importante para a sociedade, é muito importante para a vida na sociedade, para esse Brasil desafiador dos nossos tempos, mas é desafiador para a igreja de hoje. A gente vai olhar para as igrejas e falar assim, gente, tem crente precisando aprender os 10 mandamentos. E tem mesmo, porque tem muitas coisas preciosas aqui que têm sido perdidas de vista. Portanto, vamos estudar aquilo que, com a graça de Deus, será contracultural na sociedade e na igreja. Pastor Jailson terminou com 3 aplicações. Por que estudar os mandamentos? Porque precisamos mudar o alvo do nosso amor. E isso é chave. Porque é a solução divina para os efeitos da queda. Pela obra de Cristo e por amor a Cristo, nós passamos a cumprir os mandamentos e reverter a corrupção advinda da queda. Por último, porque vivendo-os, nós seremos luz para as nações. Eu falei disso na série de Deuteronômio 4, que obediência à lei é a maneira de nós testemunharmos às pessoas acerca de Deus e da sua santidade. E é isso que nós vemos também no cumprimento dos 10 mandamentos. A mensagem de hoje é intitulada Graça precede a lei. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20. E nós vamos não estudar o primeiro mandamento, ele está para o próximo domingo. Nós vamos estudar hoje o prólogo, a primeira parte, o prefácio dos 10 mandamentos. Capítulo 20, versos 1 e 2. Diz assim: E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, pedimos agora orientação para ouvirmos tua palavra. Que as crianças aprendam a tua lei no decorrer desse trimestre e os adultos também. E ensina-nos a refletir essa lei impressa no nosso coração, no nosso convívio na sociedade. No trabalho, onde nós estamos, na esfera pública, onde quer que estejamos, que pensemos no impacto que a tua lei pode trazer ao nosso país. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os 2 versos que a gente acabou de ler são o prefácio dos 10 mandamentos. E o prefácio é muito importante e não pode ser esquecido. Os 10 mandamentos fazem pouco sentido e podem ser completamente mal interpretados se a gente não estuda primeiro o prefácio e bate nessa tecla. Portanto, eu quero que isso fique muito claro, a importância da graça precedendo a lei. Os 10 mandamentos seguem esse prefácio, e eles são, como eu já falei na ordem de culto, no decorrer do nosso culto, eles são escritos não só em Êxodo 20, mas eles são repetidos uma segunda vez em Deuteronômio 5, para uma geração posterior àquela que saiu do Egito. Essa geração, praticamente 40 anos depois, é uma geração nova que precisava ouvir a lei de Deus novamente. E tem uma curiosidade no livro de Deuteronômio que eu quero começar com ela, para mostrar para vocês a importância do texto que nós selecionamos para estudar aqui. Então, quando o conselho abraçou esse projeto de ensinarmos os 10 mandamentos, veja por quê. O livro de Deuteronômio tem uma coisa muito interessante.
No capítulo 5 tem os 10 mandamentos. E os estudiosos dizem que as leis que Moisés repete depois, dos capítulos 12 ao 26, na verdade elas são estruturadas exatamente de acordo com os 10 mandamentos. Esse slide que está aí em cima mostra o paralelo do primeiro mandamento com o trecho seguinte de Deuteronômio. Então, o primeiro mandamento corresponde ao início do capítulo 12, o segundo, a maior parte do capítulo 12, o terceiro, de acordo com o capítulo 13 e quase todo o 14 e assim por diante. Eu coloquei essa lista aí, não é para você decorar, não é esse o propósito. É apenas mostrar para você que os 10 mandamentos, eles não são só uma parte interessante da lei. Eles são, como disse o breve catecismo, o resumo da lei. Tanto é que quando Deus dá outros tipos de lei ao seu povo, ele tem como base os 10 mandamentos. Então tem leis em Deuteronômio, por exemplo, que lidam com os diversos tipos de imoralidade sexual. Isso está relacionado ao 7º mandamento, não adulterarás. Tem leis relacionadas ao sacrifício e como guardar as coisas do Senhor. Isso tem a ver com o 2º ou o 4º mandamento, de não fazer imagem de escultura, né, não fazer ídolos a Deus, ou guardar o dia do Senhor, lembrar-se do sábado. E a gente vai ver cada um desses mandamentos, e o que eu quero falar nesse início aqui é mostrar para vocês que os 10 mandamentos têm sido entendidos no decorrer da história cristã, não só como uma boa lei, não só como uma parte interessante da lei, mas como o resumo da lei. Daí a necessidade de estudarmos. Os 10 mandamentos, eles são, vamos colocar assim, o espírito da lei. Quando você tinha leis falando assim, que você tinha que construir um determinado prédio em Israel, e nesse prédio tinha que ter parapeito, para que se alguém fosse para a parte de cima, claro, prédios pequenos, né? Uma casa, um edifício, se alguém fosse para a parte de cima e caísse por falta de segurança, você seria penalizado. Tem lei desse tipo no Antigo Testamento. Por que essa lei? Porque o espírito da lei é não matarás. Portanto, você faz tudo o que é necessário para preservar a vida de alguém. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Os 10 mandamentos não são só uma parte daquele monte de lei que a gente lê e fica perdido. Eles são o espírito por detrás de cada uma das leis específicas que Deus deu no decorrer do Antigo Testamento. Inclusive, historicamente, as leis do Antigo Testamento têm sido divididas em 3 tipos. Existem as leis cerimoniais, que eram aquelas regras que Deus deu para que os levitas executassem. Os levitas eram a tribo de Israel que cuidavam do templo, do culto. Então, por exemplo, se alguém queria prestar culto a Deus no Antigo Testamento, ele tinha que oferecer um animal. Mas como? Deus detalhou exatamente como isso deveria ser. Deu detalhes, tintim por tintim, explicando como é que tinha que ser o sacrifício. Quando Deus falou do tabernáculo, Deus disse, tem que ser construído assim, tem que ter essa mobília, tem que ter essas cores, tem que ter... E deu detalhes, inclusive, do tamanho, das dimensões do tabernáculo. Deus está fazendo tudo isso porque Deus tinha em mente apontar para a obra redentora de Cristo Jesus. Mas essas leis estão lá, essas leis cerimoniais estão lá. Tem outro tipo de lei que são as leis que regem o Estado de Israel, as chamadas leis civis. Então, quando fala, por exemplo, de construir a casa e ter um parapeito em cima, ele está dando regra de engenharia. Por quê? Porque há uma preocupação com como você cuida do próximo. Tinham leis sobre se você furtava alguma coisa de alguém, como é que você restitui. Tinham leis que falavam sobre quando um animal seu fere alguém, fere de maneira mortal, que tipo de penalidade tem. Essas regras que direcionavam a vida, o dia a dia do Estado, isto é, do corpo político que era Israel, elas são próprias do Antigo Testamento e elas perdem a sua validade quando esse Estado se desfaz. Mas tem uma coisa importante que eu preciso apontar para vocês. As leis cerimoniais e as leis civis, elas não estão na Bíblia e elas não precisam ser estudadas mais porque elas não têm... vamos dizer assim, elas não estão em vigor agora. Porque na verdade elas têm outra lei por detrás, que é a lei moral. As leis morais, os 10 mandamentos são o resumo da lei moral. Eles são o espírito por detrás disso. Então olha só,
Michael Horton fala no livro dele sobre os 10 mandamentos que as leis cerimoniais prefiguravam a Cristo como profeta e sacerdote, enquanto as leis civis prefiguravam a Cristo como grande rei. Quando ele veio, essas coisas se cumpriram e encontraram grande realização. Portanto, elas nos ensinam sobre Cristo, mas elas não regem mais a nossa vida. A gente não vem para cá com um cordeirinho de 1 ano, sem mácula e sem defeito, para oferecer no altar. Assim como a gente não tem que necessariamente utilizar as regras civis do Antigo Testamento. No entanto, presta atenção, embora elas tenham perdido a sua validade, o espírito por detrás delas é sempre eterno. Isto é, o espírito por detrás delas não se vai. E isso aqui é uma coisa preciosa. As leis cerimoniais continuam a nos ensinar, porque elas nos falam como é que a gente se aproxima de Deus. Por exemplo, quando um sacerdote entrava no tabernáculo, a primeira mobília com a qual ele tinha que se deparar era o altar. Por quê? Porque você não se aproxima de Deus se não for com o sacrifício e um derramamento de sangue em seu lugar. Depois, você passava pela bacia de bronze e se lavava. E à medida que você ia entrando para mais próximo do Santíssimo Lugar, você tinha preparativos, porque tudo ensinava acerca de como nós nos aproximamos de Deus. Assim como as leis civis nos ensinam como a gente trata o próximo, que tipo de amor e cuidado a gente tem que ter para com o outro, que tipo de respeito a gente tem que ter para com o outro. Então eu quero que você entenda que o que permanece para sempre é a lei moral, porque ela é o espírito por detrás de todas essas outras leis. E é por isso que nós estamos estudando. Inclusive, você vai ouvir vários evangélicos dizendo isso, portanto eu vou discordar aqui de vários dos meus queridos irmãos que pensam diferente. Às vezes as pessoas pegam parte dos mandamentos e dizem que eles são colocados no Novo Testamento e validados no Novo Testamento. Vários evangélicos vão dizer, nem todos, a maioria vai falar assim, 9 dos 10. Depois eu vou explicar qual deles muitos evangélicos não gostam de validar. Mas o que eu quero que você veja é o seguinte, tem uma dica no Antigo Testamento que mostra que eles são um pacote. Você não negocia, você não fala assim, 7 deles muito bons, viu? Gostei. Não existe isso. Nem 9 basta. Por quê? Porque eles são chamados várias vezes de as 10 palavras. Esse é um pacote só. Deus não deu alguns, Deus deu 10 palavras. E essas 10 palavras representam o espírito por detrás de toda e qualquer lei que Deus colocou no Antigo Testamento. Como elas são o resumo da lei moral, nós vamos falar dela porque ela engloba todo o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Algo precioso aqui acerca dos 10 mandamentos e do contexto que a gente leu. No decorrer da ordem de culto, a gente lê o texto de Êxodo 19, porque Deus está chamando o povo para fazer uma aliança. E essa aliança é feita de forma pavorosa, sim, porque Deus é aquele grande e temível, e relâmpagos e trovões e tudo mais. No entanto, a outorga da lei, ela é vista como um código de aliança. Por que é importante isso? Porque Deus não quer fazer isso para afastar as pessoas dele. Pelo contrário, Ele quer isso para aproximar as pessoas dele. Essa lei, ela apenas dita a maneira como Deus e o seu povo devem se relacionar. Esse é o contexto. E tem algo muito interessante acerca de aliança aqui. No capítulo 5 de Deuteronômio, eu vou pedir para você abrir, é a repetição dos 10 mandamentos. E lá tem uma coisa dita que nos ensina sobre a validade dessa lei. Olha só, a partir do verso 2 até o verso 4. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas convosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, do meio do fogo, no monte. Sabe o que chama atenção nesse texto? Moisés fala assim, olha, Deus fez aliança com vocês, não foi com os nossos pais. Como assim não foi com nossos pais? Não foi lá no Sinai? Foi. Não fez aliança com eles? Fez. Por que Moisés está dizendo isso? Porque Moisés quer que entenda que a aliança não é só de uma geração. A aliança é eterna. Então ele está dizendo assim, foi com você estava lá no Sinai. Foi com você que ele fez essa aliança. Foi com você que ele fez essa aliança. É isso que ele está ensinando para aquela geração. Aquela geração, ela nasceu no deserto.
A maioria deles nunca viu nada do que aconteceu lá no Sinai. O Sinai foi logo no começo, foi no primeiro ano, 2 meses depois deles terem saído do Egito. Foi no comecinho da caminhada. Aqui Deuteronômio 5 é no finalzinho, é no final dos 40 anos, prestes a entrar na terra. Deus deixou com que aquela geração primeira quase toda morresse. E agora, esses que adentram, Deus está falando para eles por intermédio de Moisés: a aliança vai com vocês. Isso aqui nos ensina algumas coisas acerca da continuidade da lei. E como é que Deus estabelece essa relação? Tem 3 coisas que eu quero destacar aqui, que estão presentes nesse prefácio. Primeira coisa é que Deus se apresenta como Senhor. Olha só, voltando para o nosso prefácio lá de Êxodo 20, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus. Eu gosto demais dessa expressão. Por quê? Deus está dizendo que Ele é Criador, que Ele é Senhor, e isso já bastaria para você obedecê-lo. Isso já bastaria. Deus não precisaria fazer promessas do tipo assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o 5º mandamento que a gente vai estudar. Deus não precisava fazer promessa. Ele é Senhor, Ele não precisa fazer promessa para que você obedeça. O fato de Ele ser Senhor já é suficiente para Ele te dar lei. Assim como quem é autoridade no lar não precisa oferecer prêmio para a criança obedecer. Eu quero que você entenda que o fato dele ser Senhor já é suficiente. Nós lemos no culto Êxodo 19 e Hebreus 12 para a gente entender a soberania desse Senhor que institui o pacto. Inclusive, é muito bom a gente aprender isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas entendem errado e falam assim: olha, você tem que fazer Deus Senhor da sua vida. Não é assim que funciona, querido. É Deus que faz você povo dele. Não é você que faz ele Senhor da sua vida. É Ele que vem e faz você povo dele. É Ele que institui o pacto, é Ele que arrebanha o povo. É Ele que fala assim, ó: deixa o meu povo ir. E por isso que Moisés teve que falar com o faraó: olha, Deus falou para deixar o povo sair. Deus está chamando o povo dele, não sou eu, é Deus. É muito bom a gente entender isso, porque infelizmente muitos evangélicos têm perdido de vista. Eles acham que Deus é aquele grandioso que fica lá aguardando você, falando assim: vem, vai. Vem. Deus não faz isso. Ele traz você. Ele faz você dele. E Ele não faz isso forçadamente. Quando Ele faz isso, você acha bom demais. Por quê? Em teologia reformada a gente chama isso de vocação eficaz. Quando Ele convoca você, você vem de fato e de verdade. E você vem alegremente. É Ele que te fez, povo. Não é você que faz Ele Senhor. Não é você que faz dele Senhor da sua vida. Ele é Senhor e Ele fala assim: você é meu povo. Só isso já bastaria para você me obedecer. Mas Deus dá outra razão. Deus é tão bondoso. Ele dá outra razão para você obedecê-lo. A outra razão é que você é dele 2 vezes. Não só porque Ele te fez, mas porque Ele te comprou de volta. Ele é redentor. Por isso que Ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou daquela casa de escravidão do Egito. Ele está dizendo que Ele não só é Deus porque Ele fez você, mas Ele é Deus porque Ele tirou você de lá. Portanto, você pertence a Ele. 2ª vez. Você pertence a Ele. Eu gosto demais do Salmo 100. O Salmo 100, que é conhecido de muitos de vocês: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os povos. Tal. Esse celebrai com júbilo ao Senhor, no verso 3, tem essa junção de Deus Criador e Deus Redentor. Fala assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Primeiro ponto: somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Segundo ponto: Deus é seu Deus, porque Ele te fez e porque Ele te comprou. Essa segunda razão é o que nos move a responder em obediência. É por isso que Deus é precioso. Deus não só tem autoridade para dar as leis a você, mas Ele te dá o melhor de todos os impulsos. A melhor de todas as motivações: eu remi você. Hoje nós vamos participar da ceia e essa é uma motivação. Por quê? Quando a gente se achega a essa mesa, a gente chega quebrado. A gente não chega super bem. Não é verdade. Você não precisaria comer o pão nem beber o cálice. A gente chega porque a gente sabe que a gente precisa. Ó Senhor, eu preciso. Mas ela nos impulsiona a voltar para a nossa semana
em obediência ao Senhor. Porque Ele não só nos criou, Ele nos remiu. Isso é muito precioso. Mas tem uma terceira coisa que é importante a gente destacar aqui. Deus se apresenta como legislador. Deus se apresenta como legislador. O que eu quero dizer com isso? É porque Deus não só é seu criador, não só é seu redentor, mas Ele precisa estabelecer limites para você. E esses limites não são ruins, eles são bons. Uma das coisas mais difíceis, eu já disse isso, eu vou repetir, porque a gente tem que entender e gravar isso. Uma das coisas mais difíceis que pai, mãe, têm de passar para os seus filhos, é fazê-los entender que as nossas regras não são só certas, elas são boas para eles. Deus repete isso várias vezes. Isto é para o vosso bem. A lei de Deus, ela é benéfica. Então obedecê-la não só é certo, é bom. Faz bem a nós. Então quando Deus estabelece regras, quando Deus estabelece limites, Ele não está restringindo. Tem gente que olha para os 10 mandamentos e fala assim, desculpa, é muito não para mim. Porque é bastante não mesmo. De 10 mandamentos, 8 começam com não. É não, 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 não. É só não, parece que não pode fazer nada. É assim que as pessoas olham para os 10 mandamentos. Mas elas se esquecem de que tem limites que são saudáveis para a gente. Quando Deus estabeleceu as águas como limite dos peixes, é para o bem deles. Tira eles dos limites para ver o que acontece. Morte. Por isso que a lei de Deus sempre foi dada para a nossa vida. Limites sempre são benéficos. E a gente tem que entender isso. Os limites de Deus são perfeitamente benéficos. Eles promovem o nosso bem. E além de promover o nosso bem-estar, eles fazem contraponto. Por quê? Porque ninguém está acostumado a entender os limites positivamente. A gente costuma dizer que proibido parece que é mais gostoso. A gente já pegou tanto essa cultura pecaminosa, que a gente, tem pai até que diz assim, eu prefiro não proibir, pastor, porque se eu proibir eu sei que ele vai fazer. A gente endossou, comprou essa filosofia de que proibição é ruim. É verdade que para um pecador proibição é tentadora. Eu sei que é. Nós sabemos, a gente já passou por isso, ainda passa. Mas eu quero que você entenda que o grande desafio é a gente entender as proibições de Deus como para o nosso bem. E um contraponto. Porque dizer que eu não faço isso e eu tenho prazer em não fazer isso é estranhíssimo nessa sociedade. Eu não faço por opção, por prazer, por alegria. O legislador, portanto, promove nosso bem-estar e faz um contraponto com a sociedade. Eu disse que esse código é perpétuo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender. A aliança não é somente para os que estavam em Horebe, mas a todos os que estão debaixo da lei do Senhor. Eu disse isso. Não é só para os outros, é para você também. É isso que diz em Deuteronômio para aquela nova geração. E ela vale para a gente. Por quê? Não é só para a primeira e para a segunda geração. Eu não quero que você leia Deuteronômio e fale assim, então era para a segunda também. Mas acabou, né, pastor? Hoje nós não temos mais relação com a lei. E aí as pessoas citam comumente o texto de Romanos 6,14, que fala assim, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Esse texto é muito citado quando esse assunto vem à tona. É para dizer assim, pastor, muito legal o Antigo Testamento, mas é história para a gente contar para as crianças. As pessoas perderam de vista a validade dessas leis. E eu quero mostrar que, pelo fato de elas serem o espírito por detrás das outras leis que perderam validade, esse espírito não morre, ele vigora. E a gente tem provas disso. Por exemplo, a continuidade da aliança é evidenciada na perpetuidade da lei. Jeremias e Ezequiel profetizaram que essas leis seriam gravadas no coração do povo. Essas passagens são lindas. Eu não tenho tempo de ler com vocês e estudar com cuidado, mas eu quero que você depois, se você puder, assista o vídeo, anote isso, leia essas passagens em casa, pelo seguinte. Jeremias e Ezequiel são dois profetas vivendo num dos períodos mais negros da história de Israel. Era o período em que Judá, o reino do sul, que era a última esperança de fidelidade a Deus, entrou em idolatria a tal ponto que foi para o cativeiro babilônico. Jeremias profetizou logo antes do cativeiro babilônico e Ezequiel durante o cativeiro babilônico. Então foi um período assim do fundo do poço. E o que eles dizem? Que aquilo que Israel não conseguiu fazer no decorrer do Antigo Testamento, Deus faria. Israel não conseguiu obedecer a lei do jeito que deveria. Mas Deus promete, eu vou imprimir essas leis no seu coração. Deus estava falando que Ele tiraria das tábuas de pedra e colocaria na carne do coração.
para dizer, eu vou fazer você cumprir essa lei. Essa é uma promessa preciosa que já era válida para o povo, sabe por quê? Para o povo do Antigo Testamento. Quando eles saem do cativeiro babilônico, eles saem desejosos de recomeçar. É verdade, em meio a muitos tropeços ainda, mas Deus os purificando de certas coisas, de certas idolatrias. E é isso que é precioso, mas essa profecia, ela tem cumprimento ainda mais maravilhoso com a vida de Jesus Cristo. Por quê? Com a vinda de Jesus Cristo, ele derrama o seu Espírito. E o autor aos Hebreus pega essa profecia de Jeremias e aplica para o povo de Deus no Novo Testamento. O povo de Deus que vive depois da vinda de Jesus, para nós. Dizendo, ó, Deus não falou que escreveria a lei no coração? Pois está aí, ele está fazendo por intermédio do seu Espírito. Então eu quero que você entenda que essa lei, ela não foi descartada. Ela é a grande esperança de expressarmos amor para com Deus e para com o próximo. E Deus promete que Ele vai fazer isso para você, que você não dá conta sozinho. Então o seu Espírito vai imprimir essas leis no seu coração. É por isso que gradativamente, quando você é santificado, Deus dá a você gosto maior por coisas que antes você não tinha. Isso que é santificação. É quando você passa a ter gosto por coisas que antes você não gostava. A gente muda o nosso paladar. A gente muda o nosso paladar. Antes a gente gostava de coisas que agora você fala assim, elas não têm mais prazer para mim. Eu gosto de outras coisas agora. Por quê? Deus está cravando essas leis no nosso coração. No Novo Testamento, Jesus e o apóstolo Paulo confirmaram a validade dos 10 mandamentos. Jesus cita os 10 mandamentos e trabalha com eles lá no Sermão do Monte. Ele também cita para o jovem rico, mostrando que esses mandamentos ainda eram válidos. O apóstolo Paulo fala isso, ele fala assim, a lei é boa, eu não teria conhecido pecado se não fosse pela lei, dizendo, não cobiçarás. Eu não saberia que cobiça é pecado. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está querendo dizer assim, ó, a lei revela não só os meus atos errados, ela revela as minhas motivações erradas. Paulo está dizendo que a lei ainda é válida. Ele diz que o resumo da lei é o amor, amor a Deus, amor ao próximo, lá em Romanos capítulo 13. Mas ele está mostrando que a lei continua válida. Eu estou fazendo esse argumento delongado para vocês entenderem uma coisa. À medida que vocês compartilharem com pessoas aí fora o estudo dos 10 mandamentos na sua igreja, é possível que gente crente diga assim, os 10 mandamentos do Antigo Testamento? Você está brincando? Porque as pessoas perderam de vista a validade dessa lei, a preciosidade dela. Muitos nem a conhecem. Eu falei isso para vocês, que eu tenho aqui um desafio para você e para as crianças. Pode ser que as crianças deem um banho em vocês. Pode ser. Eu queria que a gente decorasse os 10 até o final dessa série. Dissesse de cabeça. Para que não fosse uma coisa perdida. Que a gente conseguisse dizer, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Que a gente dissesse assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Pequenininho, dá para decorar. E decorar é uma palavra preciosa, porque significa que provém do coração. Decor. A gente não quer que a lei de Deus seja cravada no coração? Então comece gravando a lei de Deus. E faça isso com seus pequeninos. Se ninguém nunca fez com você quando você era pequeno, faça isso com seus pequenos. Faça isso com seus pequenos. Faça com que a lei de Deus comece a ser cravada no coração deles. Algumas coisas sobre a graça no prólogo, antes de nós terminarmos. A iniciativa redentora de Deus precede a sua ação legislativa. Isso aqui é muito bonito. Por quê? Porque Deus não deu os 10 mandamentos para dizer assim, ó, tem que obedecer os 10, senão eu não vou abençoar vocês. Não é assim que Deus fez. Deus primeiro abençoou eles e depois deu a lei. Por quê? Porque Deus começa não com a lei, Ele começa com o evangelho de boas novas, com a graça. Ele começa assim, eu salvei você do Egito. É isso que ele está falando. O Êxodo, citado no início dos 10 mandamentos, no prefácio que eu li no começo, é o evangelho. É a lei de Deus sendo precedida pela graça. Em outras palavras, o evangelho está sendo o impulso, a base para você cumprir a lei. Eu tenho dito isso várias vezes, eu espero que você comece a pegar, porque talvez isso seja novo para alguns de vocês. Quando eu falo sobre uma vida limpa,
Eu não falo assim para você sair lá fora e fazer assim, ó. Vamos lá. Agora vai. Não vai. Desculpa, não vai. Você não tem força para fazê-lo. Eu disse para vocês, já usei essa ilustração antes e eu espero que ela grave. Você é que nem carro bonito sem motor. Você não anda. Um problema você. Você precisa de um motor, de algo que impulsione, que movimente você a cumprir a lei de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É Ele que dá a você força para você cumprir a lei. Deus sabe disso. Deus é sábio, Ele sabe disso. Por isso que Ele começa os 10 mandamentos assim, ó. Eu sou o Senhor que salvou vocês. Tá bom? Então quando eu falo para não ter outros deuses diante de mim, é porque eu sou o Senhor que salvou vocês, tá? Quando eu falo assim, ó, não cultue com imagens, é porque eu sou o Senhor que salvou vocês. Tá bom? Quando eu falo para honrar o meu nome, não tomar o nome em vão, é porque eu sou o Senhor que salvou vocês. Você lembra da lama de pecado que você estava? Fui eu que salvei você. Então faz o seguinte, lembra de guardar um dia para mim? É assim que Deus fala. Ele impulsiona o povo de Deus a cumprir a lei, baseado na sua graça. O Antigo Testamento está repleto de graça. Tem pessoas que acham que o Antigo Testamento tem a ver com lei e o Novo Testamento tem a ver com graça. Esse é um equívoco. É verdade que o Antigo Testamento é chamado de lei no Novo, no sentido de que a lei mosaica estava completamente em vigor. Leis civis, leis cerimoniais, lei moral, sem dúvida. Só que o Novo Testamento está repleto da graça de Deus, da salvação pela graça e não por obras. Por exemplo, em Romanos 4, Paulo argumenta que Abraão foi justificado por fé, não por obras. O grande pai da fé, ele não era um cara que passou na prova de santidade. Não, ele foi justificado pela fé também, não por obras. Lá em Gálatas 3, Deus fala assim que ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. O evangelho não veio só com Jesus Cristo, já foi pré-anunciado a Abraão. Lá em Hebreus 4, fala que os pais dos hebreus, isto é, o pessoal do Antigo Testamento, eles ouviram as boas novas. O tempo todo o Novo Testamento está dizendo para a gente que essas coisas já eram reais no Antigo. Por isso que a redenção de Cristo, para vivermos em novidade de vida, não é uma coisa completamente nova que acaba com o Antigo. É só o completar daquilo que já tinha sido semeado no Antigo Testamento. É a expansão do que já estava nos 10 mandamentos. Então quando eu falo para vocês assim, ó, Deus te remiu em Jesus Cristo para você andar em novidade de vida. Eu só estou dizendo algo mais rico, mas a mesma coisa que os 10 mandamentos já dizia. Eu sou o Senhor que te tirei da casa da escravidão. Portanto, não tem outro Deus, tá? Tá bom? Deus está remindo você e eu e nos chamando para uma vida em conformidade com a dele. E é por isso que eu chamei essa série de A Lei do Amor. Eu quero que você entenda isso. A maioria de nós, quando ouve lei, assim... Ainda mais quando é lei que a gente não gosta, assim, quando diminui a velocidade, o limite da velocidade, aí você fica assim, não é? Eu fico. Mas a lei de Deus, ela é a expressão do amor de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus primeiro salvou você, e depois Ele dá as diretrizes. Portanto, ela é lei do amor, porque ela provém do amor de Deus. Ela é boa, ela é para o seu bem. Mais do que isso, ela é lei do amor porque ela expressa o nosso amor por Deus. Quando eu cumpro a lei, eu estou dizendo para Deus que eu o amo. Eu já disse essa ilustração bastante tempo atrás, e alguns acharam engraçada, mas eu vou repeti-la. Eu lembro que quando eu era menor, minha mãe dizia várias vezes para mim, falou assim, filho, o melhor presente que você pode dar para mim é a obediência. Criança adora fazer presentinho para a mãe, né? Adora entregar e dizer assim, ó, mãe, tá aqui, ó, Dia das Mães. E ela disse várias vezes, ela, filho, não tem presente melhor do que a obediência. Porque cumprimento da lei é expressão de amor. É isso que ela estava me ensinando. Que o melhor jeito de eu falar para Deus que eu amo é cumprindo a sua lei. Ela é lei do amor porque ela também resume nosso amor pelo próximo. Deus dá as diretrizes de como é que eu me relaciono com o próximo. Eu tenho algumas aplicações e eu termino com elas. Eu queria trazer lições tanto ao nosso convívio na sociedade, quanto lições para o nosso convívio com outros cristãos, né, com a igreja de Jesus Cristo. Eu acho que esse prefácio tem algumas coisas a nos ensinar.
Vamos lá. Lições à sociedade. Primeira, tem gente que é relativista, não é? Que fica falando que lei é uma coisa que você não dá para dizer uma para todos, ela depende da circunstância, ela é situacional. Pois tem uma coisa preciosa sendo revelada nesse texto para nós, de que moralidade só pode ter um fundamento: revelação. Essa é uma coisa que eu não falei na mensagem, mas eu deixei o melhor para o final. Deus falou assim, ó. Deus falou todas essas palavras. E aí vem a nossa regra de ética. Por quê? Ética não pode ser feita baseada em achismos, suposições. Ela precisa ser recebida. Nós não temos condições de criar boa moralidade. Ela tem que ser recebida, dada por Deus. Ela é fruto de revelação. Uma das coisas que me surpreendeu foi quando eu ouvi um cristão argumentando e mostrando como o ateu não tem fundamento de moralidade. Um ateu, alguém que diz assim, olha, eu não creio em Deus, mas eu acho que eu sou uma pessoa decente. Na verdade, a moralidade dele é estranhíssima. De onde ele tira ela? Se ele for para a ciência não fornece base para a ética dele. Porque ciência só diz como as coisas são, não como as coisas devem ser. Não dá para você tirar ética de ciência. Assim como não dá para você viver baseado nos pressupostos darwinistas. Já pensou? A gente num mundo em que quem sobrevive é o mais apto, é o mais forte. É o que a gente odeia do nosso país. Que quem está no poder está sobrevivendo. Isso é cruel e não é bem aceito e bem quisto por ninguém. Não é interessante? Eu vejo e ouço evolucionistas o tempo todo falando que o mundo vai assim, mas eles reclamam. Eles deviam simplesmente sucumbir, não é? Dizer, ó, não tem jeito, é a sobrevivência do mais apto. Se é a sobrevivência do mais apto, então vamos sucumbir. Vamos cruzar os braços. Mas não funciona assim. Nosso país só vai ser ordeiro. Nossa sociedade só vai ser ordeira se ela se pautar por revelação recebida de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Inclusive, quando o seu vizinho, gente boa, parece uma pessoa decente, na verdade, tudo que ele está fazendo é seguindo os ditames da lei que Deus imprimiu no coração dele. Não tem jeito de fugir disso. Não tem outro jeito de você ser uma pessoa decente, a não ser se pautar por uma moralidade recebida do próprio Deus. Mas tem gente que é moralista, é aquele que quer viver corretamente, não é aquele que fica falando que ética é relativa. Ele não, ele fala assim, olha, eu preciso ser uma pessoa do bem. Aos moralistas eu digo que moralidade não é a salvação de uma sociedade corrompida. Sabe por que isso aqui é legal? Porque nós estamos num tempo no nosso país, triste para nós, mas que muita gente tem dito assim, nós precisamos de gente honesta, de gente que vai mudar esse país. E aí eu começo a perceber que no coração dele está a impressão assim de que moralidade vai ser a salvação do nosso país. E eu tenho que dizer para eles, gente, é o contrário. É a salvação que traz moralidade. Hoje a gente estudou um texto em que antes de Deus dar a lei, ele fala, eu sou o Senhor que te salvou. Então presta atenção nisso. Moralidade não é a salvação de uma sociedade corrompida. Mas pessoas corrompidas precisam ser salvas a fim de que sejam feitas éticas, morais, íntegras. É assim que funciona. Sempre foi assim. Pena que a sociedade brasileira é cega para isso. Ela acha que ela vai conseguir fazer um mundo melhor. Que depende dela e dessa moral que ela acha que tem. Que os políticos não têm, mas ela tem. Nós precisamos de salvação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não tem outro jeito. Para a nossa igreja e para os cristãos, tem alguns que são antinomistas, não gostam de falar de lei. Olha esse negócio de lei. Você é muito legalista, cara. O negócio é o amor, entendeu? Tem que amar as pessoas. O problema é que Deus não só fala que você tem que amar, Ele diz para você como é que se ama. Eu acho isso muito 10. Deus não fala assim, ó, tem que amar, tá? Deus fala assim, ó, você me ama assim. Você ama o próximo assim. Deus diz exatamente como Ele quer ser amado.
Portanto, lei é necessária, porque não tem jeito de amar sem regras. Nosso sentimento religioso não é sentimento subjetivo, não é só aquele calor no coração, tem regras. Aos legalistas, para terminar, não espere conquistar o favor e o agrado de Deus pela sua obediência. Cristo já agradou o Pai para que você buscasse obediência sem esse fardo. Eu digo isso porque eu acho que, se não todos, a maioria de nós tem essa tentação. Às vezes a gente está atrás de Deus olhar para nós e falar assim, ó, muito bom, viu? Valeu pelo esforço essa semana. E a gente achar que nós conquistamos o favor e o agrado de Deus pela nossa obediência. Deus tira esse fardo de você. Ele fala, eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. Eu já salvei você, tá bom? Eu já quero bem você, tá bom? Não precisa ganhar o meu favor. Eu já sou favorável para com você. Não responda sem esse fardo. É muito bom a gente responder em obediência sem esse fardo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente falha, a gente tem um lugar para o qual a gente pode vir. É muito bom. Senhor, eu falhei de novo essa semana. Mas Deus fala assim, responda ao meu amor. E Ele convoca você, semana após semana, mês após mês, a vir à sua mesa, para que você coma e beba graça. E comece a semana se esforçando por obedecer na graça de Jesus Cristo. É isso que a gente vai pedir agora. E vamos participar da mesa do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui certos de que o Senhor nos deu regras muito claras para que expressemos o nosso amor por Ti e pelo próximo. Essas regras. Às vezes nós temos expectativas otimistas como aqueles que não conhecem a Cristo. De que regras sem salvação mudarão o nosso país. Mas nós somos pecadores, Senhor. E mudanças feitas na sociedade podem ajudar, mas elas têm tempo limitado e elas têm efeito limitado. Nós precisamos ser pautados pelo Senhor e pela sua salvação. Por isso a nossa oração é que Tu dês ao Teu povo, à Tua igreja no Brasil, um senso maior de como Te amar. Uma noção mais clara, Senhor, de como amar o próximo. Que a igreja seja mais reconhecida pela sua vida íntegra. E que a sociedade brasileira veja isso na igreja de Jesus. Ainda que não gostem, que vejam isso. Pedimos também que o Senhor nos faça voltarmos para Ti sempre arrependidos, quando não conseguirmos cumprir a Tua lei. Alimenta agora, através do pão e do vinho, o Teu povo, para que nós sejamos fortalecidos e impulsionados a Te obedecer novamente. Oramos em nome de Jesus. Amém.